multidão dos que crerão, era só no coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor vem surgir. Da multidão dos que creram, era só no coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe o teu coração. Bem-vindo a mais uma Conexão da Fé. Nosso espaço aqui de adoração, de meditação da palavra. Os irmãos estão chegando aí e acabamos de ouvir uma canção que está na palavra de Deus, uma canção que está em Atos, no 4º capítulo, verso 32, que diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A palavra do Senhor para a nossa vida. Nessa semana, que é a semana do aniversário da igreja, celebramos aí o nosso aniversário da igreja. É um tempo importante a gente parar e pensar a igreja. Como eu tenho falado desde o começo de março, tenho usado esse tema, pensar igreja, o pensar igreja. E é importante para a gente nesse tempo o pensar igreja, pensar nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa mudança, mas, sobretudo, o pensar na parte interna da igreja, na parte mais importante da igreja. E aqui no verso 33 nós temos uma dica dessa parte importante da igreja. Diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nós precisamos encontrar a nossa função. E nossa função é proclamar o reino de Deus. E assim nós adoramos ao Senhor. Essa é a nossa razão, essa é a nossa função, deve ser o nosso modo de ser e de viver. É o proclamar, testemunhar Cristo Jesus. E assim nós glorificamos ao Senhor. Eu sei, e como calvinista, alguém vai dizer assim: não, mas a nossa razão primeira é adorar a Deus. É isso mesmo, está certo. Mas nós adoramos a Deus quando testemunhamos com a nossa vida, mais do que com a nossa boca, com o que a gente fala e tudo mais, é quando com a nossa vida nós damos testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Professamos a fé, professamos que Cristo de fato
nasceu, morreu e ressuscitou. E por isso estamos aqui. Eu quero te convidar a, nesse tempo de aniversário da igreja, nessa semana de aniversário da igreja, pensar a igreja comigo desta maneira: o que eu sou dentro da igreja? Falei muito uma frase domingo passado, que é: Deus, o que Ele quer fazer na igreja, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. O propósito dele vai se cumprir, o propósito do reino vai se cumprir na igreja. A grande questão é se você quer ou não fazer parte dessa história. Então, que nesse aniversário você pense nisso, pense em como fazer parte da história da proclamação, da história da ressurreição. E quando a gente lê aqui homens como Barnabé, por exemplo, que foi um homem tremendamente usado por Deus, Paulo, os apóstolos, né, todos eles, homens, mulheres também, tremendamente usadas por Deus, né, mostrando que não há limite para quando Deus quer fazer, quando quer agir. A grande questão é a nossa disposição, disponibilidade de servir ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus fale ao teu coração, que seja a graça, o mover e o poder do Senhor sobre a nossa vida. Deixa eu ver quem está por aqui, deixa eu ver quem chegou por aqui. Primeiro quero agradecer o presbítero Alexandre. Há meia hora atrás, o Alexandre veio aqui em casa, veio até aqui para ligar o computador e ele acabou descobrindo o que estava acontecendo. Ele conseguiu mexer rapidinho, ele mexeu em alguns botãozinhos aqui e conseguiu liberar o meu Facebook e liberar a minha transmissão aqui. Então, Alexandre, muito obrigado, Deus abençoe. E obrigado por tua disposição e disponibilidade, de mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, você veio até aqui para mexer no meu computador. Muito obrigado, Deus abençoe. E assim é a igreja, né, irmãos? Um faz, o outro ajuda, o outro completa, e assim vamos nos completando como igreja. Glória ao Senhor Jesus, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Eu estou vendo também aqui no celular, mas deixa eu ver aqui no computador. Quem é que chegou? Irani, boa noite, Irani. Tudo bem, Irani? Muito obrigado, Irani, pela motivação que você me deu, falando sobre a cesta de bênção. A gente nunca sabe até onde está chegando. Eu vejo alguns números lá no Instagram, porque eu estou colocando no Instagram também, mas graças a Deus parece que a cesta de bênção está dando fruto aí, está alcançando as pessoas. Louvado seja o Senhor, que seja assim. Então, quando tiver a cesta de bênção, compartilha com as pessoas, compartilha com a família, e aí a gente vai crescendo assim na proclamação da palavra de Deus, né? Lilian, boa noite, Lilian, tá bem? A Marileide, boa noite, Marileide, Deus abençoe, Jusceli, tô pronunciando certo, Jusceli, né? Deus abençoe, viu? Muito bem-vinda, muito bem-vindos todos vocês, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer uma oração de intercessão por alguns pedidos que me chegaram. Primeiro eu quero lembrar o pedido da Silvia, que chegou no grupo de oração, que é pelo Pietro. O Pietro, que é um garoto que está no hospital. Se a Silvia tiver alguma informação, ou a Marileide tiver alguma informação para a gente, passa aí para a gente para saber como é que está a situação do Pietro, que está na UTI. Então, que Deus guarde e proteja o Pietro e a família neste momento. Quero pedir pelo Carlos Arnett, né, o pastor Carlos, aquele irmão que é missionário na PEC, ele não estava final de semana, que ele precisou viajar às pressas lá para Fortaleza, onde está a esposa dele, e ele foi ajudá-la. Ela está com um câncer e está precisando de um tratamento rápido aí de químio e essas coisas aí que envolvem câncer. Então nós vamos orar pelo Carlos também. Quero orar também pela nossa irmã Ângela. A Ângela mandou a notícia aí pra gente que as dores haviam melhorado, mas acabou voltando também. Então nós vamos orar também pela Ângela. Vamos orar também por nossa assembleia. Dia 23 temos duas assembleias. Tanto a assembleia extraordinária, ordinária, com a apresentação da tesouraria da igreja, dos livros de tesouraria e do movimento eclesiástico, e logo depois vamos ter uma assembleia
extraordinária para a eleição de um diácono ou diaconisa. Então nós vamos orar também por essa situação. E vamos orar também por nossa igreja. Então, se você tiver pedido, manda pra gente, manda seu pedido pra gente. A Celina chegou aí. Boa noite, Celina. Pode mandar também, Celina, se tiver pedido, manda pra gente que a Marileide coloca lá no grupo de oração, no grupo do povo lá de oração. Então, se você tem pedido, pode mandar pra gente que a gente coloca lá e acaba comentando na célula, nos outros momentos, e assim vamos orando uns pelos outros. Vamos orar então? Feche os teus olhos, onde você estiver, se coloque diante de Deus por essa situação, acalma um pouco aí, talvez você esteja na agitação, chegou do trabalho, chegou da rua, de alguma coisa, preocupado, que choveu forte, muito barulho, talvez você esteja aí com o coração meio agitado. Vamos orar para você acalmar, para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, estamos diante do Senhor, clamando a Deus por algumas situações que carecemos, ó Deus, da intervenção milagrosa do Teu poder e da Tua graça. Olha para a situação, ó Deus, do Pietro. Toma conta, Pai, do Pietro, da família, de toda essa situação. Cuida do Carlos, ó Deus, que foi lá para Fortaleza. Abençoa, Senhor, para que ele seja bênção na vida da Eva, que ele fale da palavra do Senhor e que a Eva tenha ali o Teu cuidado, a Tua proteção. Abençoa, Pai, a missionária Ângela. O Senhor sabe, ó Deus, tantas dores que ela tem passado, isso distrai, isso preocupa, isso abate, mas eu quero pedir que seja, ó Deus, sobre a Ângela, a graça do Senhor, Tua mão, Tua intervenção, Teu poder, curando, ó Pai, libertando deste mal, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E neste momento, ó Pai, clamamos por nossa igreja, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Estamos nesse processo de transição, de mudança. Já pensamos, ó Deus, em algumas coisas que precisam ser mudadas e pedimos, ó Deus, a direção do Senhor. Pedimos o mover do Senhor. Pedimos o conforto do Senhor, a direção do Senhor. E a nossa vida, ó Deus, sirva para a glória do Senhor. E que nessa transição o Senhor nos dê capacidade, competência, calma, tranquilidade para fazer esta mudança com o cuidado do Senhor, no tempo do Senhor, no mover do Senhor. Nos faz, ó Deus, entender este momento, entender os momentos que estamos vivendo. Nos coloca, ó Deus, como conselho, como madres, oficiais da igreja, que tem a responsabilidade de cuidar também, ó Deus, neste momento, da parte física da estrutura da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a acompanhar e ter sabedoria neste cuidado. Muito obrigado, ó Deus, porque a igreja tem se preocupado, tem orado, a igreja tem se manifestado no sentido de ajudar nesta mudança. Muito obrigado, ó Deus, e que seja, Senhor, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida nesta transição, em nome do Senhor Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para a Assembleia do dia 23, prepara-nos para que seja um tempo de bênção, um tempo de gratidão, um tempo de satisfação, um tempo de olhar para as coisas que estão acontecendo na igreja, e que seja uma votação tranquila e na direção do Senhor, que o Senhor mesmo conduza a igreja, ó Deus, naquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E agora que vamos meditar na Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. Venha, ó Deus, nos dirigir, nos direcionar. Venha, ó Deus, com Teu Espírito nos preparar para meditar na Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou mais alguém? Se chegou mais alguém aí, dá um oi pra gente. Dá um oi. Eu vi aqui, parece que eu vi a Cris Nogueira, mas não estou vendo o comentário dela aqui. Você está aí, Cris? Dá um oi pra gente para eu ver se você está aí mesmo, Cris. Ela está aí. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o som aqui. Pelo que eu estou vendo, a Cris está aí, sim. Regina também está aí. Deus abençoe. Estou vendo aqui. Eu não sei porquê. Eu vejo uns comentários no Facebook e vejo outros no computador. É uma doideira isso aqui. Oh, maravilha isso daqui. Glória a Deus.
Glória a Deus. Agora estou vendo aqui. Agora estou vendo a Cris aqui. Apareceu para mim agora, Cris, aqui no computador. A Cris e a Regina. Deus abençoe. Bem-vindas, irmãs, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos abrir para o nosso texto básico que nós temos estudado. É a nossa terceira parte no estudo a respeito de 2 Timóteo. Então abre lá tua Bíblia comigo sobre torna-te padrão. 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo, 4º capítulo. Abre aí a tua Bíblia e vamos ler, e nós vamos para a terceira parte desse texto tão importante, desse texto tão significativo, desse texto que nos faz pensar em muita coisa. Então, 1 Timóteo no 4º capítulo, do verso 12 ao verso 16. Do verso 11 ao verso 16, melhor dizendo. Diz assim, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, do 11 ao 16. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras e à exortação ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com imposição das mãos. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque você, fazendo assim, salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Pode parecer pesado ficar falando sobre torna-te padrão, e terceira, quarta semana que estamos falando sobre torna-te padrão. São 4 momentos, mas 3 pontos sobre o torna-te padrão. Mas a cada dia que eu falo, eu estou cada vez mais convencido que nós vivemos tempos importantes para se falar torna-te padrão, para ser a igreja que é padrão, ser a igreja que vive no padrão das coisas de Deus, no mover de Deus, da vontade de Deus, ser a igreja que tem o que falar e o que responder para a sociedade, ser padrão para a sociedade, ser padrão de moral, de vida, de família, de relacionamentos para a sociedade. Para isso, torna-te padrão. E aí nós vimos 3 questões importantes a respeito do torna-te padrão. A primeira coisa é por quê? Por que ser padrão? E nós vimos porque existem enganadores no nosso meio, no meio da igreja, atrapalhando a igreja, tentando enganar, se for possível, até os eleitos. Então, é preciso entender desse encantamento que existe no meio do povo de Deus, como se fosse verdade. A segunda coisa que nós vimos é em que ser padrão. E o texto é muito claro. Padrão dos fiéis, na fidelidade, na palavra, padrão no procedimento. E agora no amor e na fé. E agora e na pureza. Foram várias coisas que nós vimos. E agora, em terceiro lugar, nós vamos ver torna-te padrão. Como? Como ser padrão? O texto que nós lemos nos dá algumas diretrizes, nos dá algumas direções a respeito de como se tornar padrão. Vamos olhar para o texto? Estão comigo? Então, veja o que diz o verso 13. Diz assim, até a minha chegada, dedique-se. Primeira coisa importante para ser padrão dos fiéis. Entender que nós temos uma liderança que precisa ser respeitada. Respeitada, não venerada. A liderança pode errar, a liderança tem os seus problemas, mas é a liderança instituída por Deus. Então, o pastor não é melhor do que os irmãos. Não. Eu sou servo de Cristo como todos vocês, com a responsabilidade da orientação das Sagradas Escrituras. Né? Eu estava até estudando com o Eduardo e a Mônica. Eduardo e a Mônica mesmo, é isso mesmo.
na semana passada no discipulado, e eu falei sobre isso, eu falei sobre autoridade, sobre liderança, sobre como é a liderança e sobre o nosso acesso a Deus. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus, todos nós temos a mesma autoridade, a oração é a mesma autoridade, tanto minha, quanto sua, quanto de cada um da igreja. A diferença é que alguns se dedicam mais, alguns têm mais experiência, mas o acesso a Deus é o mesmo, isso é totalmente reformado, faz parte da teologia reformada. Mas o líder não pode ser venerado, como é o encantamento que o apóstolo Paulo fala nos versos anteriores, que são aquelas pessoas, aqueles líderes que ficam falando as coceirinhas nos ouvidos. Então, isso é errado. Ouvir e seguir e ir para os lugares por conta de certos líderes, certos movimentos, e achar que certos movimentos, certos líderes têm mais autoridade do que outros, mas a autoridade é da palavra de Deus. Aqui, ó, a Bíblia, essa é a autoridade de Deus para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo: dedique-se enquanto eu voltar. Eu tenho ensinado vocês, eu tenho falado com vocês, então me ouçam. O apóstolo Paulo, e várias vezes ele fala sobre isso, em Gálatas, então, em Gálatas o apóstolo Paulo faz uma defesa do ministério dele. Depois de tudo que ele já havia deixado, tudo que ele passou por causa do evangelho, tudo que ele tinha ensinado, alguns irmãos ainda estavam lá: ah, mas será que o apóstolo Paulo é tão duro, é tão pesado em palavra, será que ele tem mesmo autoridade, será e tal? Então, e ele vai com veemência defender o ministério dele. Então, a gente precisa aprender a respeitar também os nossos líderes. Diga-se de passagem, eu não tenho problema com a igreja hoje, com o conselho, está tudo bem, graças a Deus, né? Tanto que o Alexandre teve a liberdade de vir aqui e mexer no computador e ajustar o computador para eu poder fazer a conexão da fé e tudo mais. Mas a gente saiu recentemente uma pesquisa americana mostrando que mais de 70% dos pastores vivem isolados. Mais de 70% dos pastores sofrem de burnout. Né? Os psicólogos sabem bem o que é isso, que é um cansaço excessivo por causa da cobrança excessiva na vida do pastor, uma cobrança desumana, dele ser aquilo que o ser humano não pode ser. Eu não tenho vivido isso, graças a Deus eu não vivo isso com o meu conselho nem com os irmãos da igreja. Existe um trabalho equilibrado, bem eficaz com o conselho. Nós estamos num momento muito bom de trabalho em conjunto, graças a Deus por isso, mesmo com toda a mudança, e agora com a mudança começando a acontecer, então tá tudo bem. Mas a gente precisa aprender que é preciso respeitar a liderança, dar lugar para a liderança, e a gente respeita a liderança. Ontem na célula aqui a Regina falou uma coisa importante, que uma das formas da gente participar, às vezes a gente fica pensando: não, eu tenho que fazer o meu dom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo na igreja, mas às vezes a nossa forma de respeitar o líder, a nossa forma de servir ao Senhor é estando na igreja, ponto. É o teu papel, estar na igreja, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo. Eu achei que isso, a Regina falar sobre isso ontem pra gente, depois eu fiquei pensando sobre isso, né, Regina? E realmente, a gente se esquece disso, por causa da nossa imaturidade e da nossa necessidade de ativismo. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que mover nesse ministério, no outro ministério, né? E às vezes você tem que ficar quieto lá na igreja. Ser corpo, estar junto, estar perto, dar apoio ao pastor. Quantas vezes as irmãs de oração, quando eu vou pregar, elas: pastor, estou orando por você. Como isso traz um significado importante para a vida pastoral. Então, o que o apóstolo Paulo fala, e ele fala isso do começo até o final. Lá no final do Timóteo, 2 Timóteo, ele fala dos problemas que ele passou, das lutas que ele passou, dos conflitos que ele passou, por causa de ser líder. Então, é preciso entender, para que sejamos padrão dos fiéis, precisamos aprender a respeitar o nosso líder. Respeitar não é venerar, não é se curvar, mas é estar presente, ouvir a pregação, ouvir quando o presbítero dá aula do escola dominical, participar do ministério de família que os irmãos preparam, o presbítero prepara a aula para dar lá no ministério de família, que inclusive sábado que vem às 4 horas da tarde teremos o ministério de família. Então, em tudo isso, meus irmãos,
nós aprendemos o que o apóstolo Paulo está falando, ele chamando até a minha chegada, dedique-se. Então, dedique-se na orientação do apóstolo Paulo. Segunda coisa que é importante para nós aqui, é quando ele diz até a minha chegada, dedique-se, faça o que tem que ser feito. Eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas eu estou vivendo isso na minha vida, tanto no estudo da palavra, quanto fisicamente. Eu sofri, o ano passado para cá, algumas lesões na perna e no braço. Para quem não sabe, eu tenho o braço com tendão rompido. E treinar tem sido um desafio muito grande para mim, irmãos. Tem sido um desafio. E ao mesmo tempo tem sido uma conquista gostosa. Tem sido prazeroso ter algumas conquistas, perceber algumas conquistas. E quando eu posto lá no Instagram, eu treinando, parte do meu treino, que vocês veem lá, é uma parte muito pequena de todo do treino pesado. Tenho feito treino pesado. E o apóstolo Paulo fala assim, dedique-se, é isso que eu estou fazendo o que tem que ser feito. Né? Disciplina é exatamente isso. A vida é feita de disciplina, não de fazer o que dá vontade, o que dá gosto. Mas o apóstolo Paulo está falando, dedique-se. Então, em todas essas coisas que nós vimos anteriormente, né, a pureza, o amor, a exortação e tudo mais, tudo isso o apóstolo Paulo está dizendo, dedique-se nessas coisas. Faça essas coisas. Cumpra essas coisas. Ele quase que está dizendo assim, olha, vá à igreja, cuide dos irmãos, cuide de você mesmo, cuide do corpo de Cristo, dedique-se a estas coisas. Então, é preciso dedicação. Tem gente achando que o milagre vai cair do céu e as coisas vão acontecer. Não, não é assim. Vem do céu, mas vem do céu a competência, a força, o talento para poder servir ao Senhor. É que nem ler a Bíblia. Não é errado, mas é muito perigoso, é muito temerário. A pessoa fala, se eu vou ler a Bíblia, eu não sei o que eu vou ler. Aí pega, põe a Bíblia lá assim, põe a Bíblia e vamos ver onde caiu para mim. Não, tem que ler a Bíblia de forma sistemática. É que nem escola dominical. Escola dominical, tem gente achando assim, não, o dia que a escola dominical for vibrante, o dia que a escola dominical tiver mais coisas legais, a escola dominical for melhor preparada e tal. Não, não adianta. A escola dominical é trabalhosa, é difícil, é estudo, é dedicação, tem que preparar. Você já estudou. Todos vocês que estão aqui já estudaram. Alguns não fizeram faculdade, mas quem fez faculdade, quem fez pós-graduação, quem estudou inglês ou outras línguas aí, sabe que isso dá trabalho, gente. E tem que ir e fazer. E todos os dias. E se dedicar. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando aqui é exatamente isso. Dedique-se nisso. Dedique-se nesse formato. Dedique-se nisso. Dedique-se naquilo que o Senhor te deu. No talento que o Senhor te deu, no dom que o Senhor te deu, dedique-se nisso. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, senão nós vamos perder o rumo da vida cristã. Nós vamos perder o rumo da espiritualidade. Espiritualidade não é só do céu, não sei o quê, é suação também. Tem que suar. Tem que suar. E muitas vezes, né? Então, tem que se dedicar. E o apóstolo Paulo está falando isso. Respeita a liderança e dedique-se naquilo que você tem que fazer, naquilo que está nas tuas mãos, né? Então, Deus vai fazer o que Ele quer fazer e o que Ele quer cumprir na igreja, Ele vai fazer. A questão é, você, eu, nós temos nos dedicado ao que Deus quer fazer, ao chamado de Deus, né? O que vocês acham disso? É isso mesmo, não é? Ou a vida é mais fácil do que só disciplina e manter a disciplina e fazer o que tem que ser feito? Não tem jeito, né? É difícil, meus irmãos, é difícil. Eu estou tentando emagrecer minha vida inteira, mas eu continuo me dedicando, né? Hoje a Lilian chegou, gente, com um pão desse tamanho assim, um pão macio recheado com goiaba. Aí eu falei, eu não comi, só provei. Eu provei, mas não comi, como eu gosto de comer. Então, dá trabalho e tem que se dedicar. Então não tem jeito, meus irmãos. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem que se dedicar, tem que ler mais a Bíblia, tem que estar presente na escola dominical para estudar a Bíblia, tem que cuidar dos irmãos. É dedicação, é se esforçar. Não é quando tem vontade, é se esforçar, é fazer porque tem que ser feito e vamos fazer. E vamos seguir em frente. Ok? A terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é dedique-se. E dedique-se a quê?
agora que ele vem, a leitura pública das Escrituras. Veja que interessante ele usar o termo da Escritura pública, leitura pública das Escrituras, que é o estudo em conjunto, como a escola dominical, como a pregação. Tem lá a sua meditação em casa, que é necessário, é primordial para você manter a vida cristã, a espiritualidade, tudo isso é primordial, é importantíssimo, mas não pode faltar o estudo com o povo de Deus, com a igreja. Deixa eu ver se chegou mais algum comentário aqui. Não chegou não. Eu abri aqui e caiu em outro lugar. Deixa eu ver se chegou mais algum comentário da igreja, de alguém, de algum irmão. Não. Eu estou clicando, está caindo outro link aqui. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui mesmo. Então é isso, meus irmãos. Temos que nos dedicar à leitura da palavra. E a leitura sistemática, a leitura firme. Né? Como é que está a sua leitura? Como é que está a leitura da palavra de Deus? Quando a gente olha na palavra de Deus, todos os heróis da fé foram chamados a ler as Escrituras. Diga-se de passagem, o tema do ano é na força do Senhor. Só que o contexto dessa frase é: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Medita nesse livro da lei e ser forte e corajoso. Medita na palavra de Deus e ser forte e corajoso. Caminha junto, ser forte e corajoso, meditando na palavra de Deus. Então, precisa estudar a Bíblia, pegar um livro que auxilie nisso. Se puder, fazer algum curso, ler de forma meditação e de forma sistemática. Então, pega lá, vou ler os evangelhos, estudar os evangelhos, vou ler as cartas de João, se dedicar a conhecer as cartas de João, conhecer o autor, conhecer o histórico, conhecer o contexto, conhecer o que ele falou, conhecer a hermenêutica por trás. A hermenêutica é tudo aquilo que está por trás do texto, senão a gente vai falar bobeira. E tem muito crente sendo envergonhado porque não estuda a palavra de Deus. Né? Os reis, os profetas, os apóstolos, eles liam a palavra de Deus. Lá em Atos 2, 42 em diante, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles se reuniam para estudar, para conhecer, para saber. E os apóstolos falavam: Jesus foi esse, Jesus fez aquilo, aí veio o Espírito Santo e o Senhor tal. Então eles se reuniam todos os dias, para estudar a palavra de Deus. Então não perca a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Se você quiser, eu posso te ajudar. Tem vários métodos de leitura e de estudo da palavra de Deus que nós podemos conversar e tentar encontrar o melhor método para o teu coração, para você, para a tua vida diária. Tem gente que, alguns mais experientes, né, quem já está há tempo, assim, igual a mim, a maioria que está aqui assim, deixa eu ver quem está aí, a maioria aqui, você pode pegar e ler lá de Gênesis, ler a história do povo de Deus e entender que a história do povo de Deus foi contada pelo enredo de Samuel, pelo enredo dos reis, dos profetas, e como foram escritos pelos crônicas e tal. Então, entender a cronologia das viagens do apóstolo Paulo, e olhando para a cronologia da história do apóstolo Paulo, a gente entende por que ele escreveu e quando ele escreveu, quando os textos foram escritos, né? Então, tudo isso é importante. E tem muito crente, isso eu vou continuar falando, sendo envergonhado, sendo encantado e vivendo encantamento porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Então, é hora de conhecer mais a palavra do Senhor. Jesus leu a Bíblia, Jesus leu o Salmo 61 e ainda jogou na cara de todo mundo lá: hoje se cumpriu essas escrituras, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus leu as escrituras e estudou as escrituras. Por que nós não vamos estudar as escrituras? Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque ela é vida. Veja o que diz 2 Timóteo, no capítulo 3. Você está comigo? Estão comigo? Estão me acompanhando? Está todo mundo quieto aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer fazer uma boa obra? Quer trabalhar bem? Estude a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia,
toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Hoje de manhã, logo cedo, o presbítero Alexandre começou com uma atitude esses dias aí, algumas semanas, que ele todo dia de manhã coloca um versículo ali para os homens. Continua, viu, Alexandre? Que é muito bom, né? Quando você pega, mesmo que você está agitado, geralmente eu leio já, eu estou na academia, quando eu vou ler, e aquilo dá até assim, você dá uma parada e pensa naquilo falando. E o Alexandre colocou um versículo e colocou um comentário que eu achei muito interessante. Colocou sobre Jonas, né? O texto foi sobre Jonas, deixa eu ver aqui, sobre Jonas, Jonas 1,7. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre. Mas aí vem o comentário do presbítero Alexandre, que foi muito bom. E ele diz assim: o desafio não é discutir qual o peixe engoliu Jonas, mas crer no que Deus ordenou. Ponto. Eu achei esse comentário assim, show de bola, perfeito, né? O desafio não é discutir qual peixe o engoliu, mas crer no que Deus ordenou. Isso é estudar a palavra de Deus, é crer nos princípios. Por quê? Porque, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos corrige, nos repreende, nos educa e nos coloca no caminho da justiça. Essa é a Sagrada Escritura. Essa é a palavra de Deus. Isso é Bíblia, isso é falar da Bíblia. E eu comentei ontem também na célula que eu vi um vídeo esses dias do reverendo Augusto Nicodemos, ele falando sobre os princípios do que a Bíblia faz na nossa vida quando você começa a ler a Bíblia. Ler a Bíblia mesmo, não comentaristas, mas a Bíblia, 15 minutos por dia, só isso. E aí ele fala sobre os efeitos da Bíblia e do poder da Bíblia por ela mesma no nosso coração. Olha, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. A gente pensar no que é a Bíblia, no que ela faz, no que ela pode fazer na nossa vida. Amém? Então, dedique-se na leitura da palavra e, voltando lá para o texto de Timóteo 4, ele diz... a exortação. Olha que interessante. A exortação nos ajuda a viver com o padrão dos fiéis. Tanto quando recebemos e aceitamos a exortação, quando aprendemos a exortar os outros no amor do Senhor, com tudo que vimos anteriormente. Na fidelidade à palavra, com base na palavra de Deus, com base na Escritura. A exortação deve ser algo a estar presente na nossa vida. Exortação é cuidado, exortação é trato, exortação é mover de Deus, exortação é amor, é demonstração de amor. Isso é exortação. A exortação precisa ser com brandura, precisa estar presente, ser com dedicação. Exortação não é condenação, não é condenar o outro, mas é trazer o outro para o caminho do Senhor. É você aceitar e voltar para o caminho do Senhor. E mesmo que o outro fale algo que, mesmo que seja sem amor, pode ser Deus falando ao teu coração. Pode ser que ele fale da forma errada a coisa certa. Ou ele fale a coisa certa na forma, na intensidade errada. Então, a gente tem que pensar nisso. A exortação não é condenação. A exortação é para trazer o cuidado de Deus. Então, Hebreus fala sobre isso. Hebreus fala sobre a correção que Deus faz na nossa vida, lá no capítulo 12 e tal. Então, eu preguei recentemente sobre isso, várias vezes. E a correção de Deus que vem através dos irmãos é importante para nos tornarmos padrão dos fiéis para a glória do Senhor. Mas ele continua na exortação e ao ensino. Dedique-se à exortação e ao ensino. Então, ao ensino, ele está falando realmente de coisa sistemática. É a escola dominical, é a pregação de domingo, é a conexão da fé, é a célula. Dedique-se a isso, tanto a fazer quanto a receber. Tanto fazer quanto receber. Dedicar-se à vida do ensino. E diga-se de passagem, nós como igreja reformada, nós precisamos dar lugar ao ensino. É preciso que o ensino tenha
lugar, tem a primazia, tem autoridade na nossa vida. É preciso que isso seja real na nossa caminhada. Dar lugar para o ensino. Dar lugar ao ensino. Então, eu te convido a ser mais presente, a estar mais presente, a chamar as pessoas. Deixa eu ver aqui, parece que estão me chamando aqui. Ah não, é outra coisa, não é nada não. Que a pessoa fala comigo durante a conexão da fé, como a gente é da igreja, eu acho que está querendo falar alguma coisa aqui, mas não é não. Então, meus irmãos, nós precisamos seguir firmes no ensino. Então, nós precisamos nos dedicar a tudo isso. E aí ele diz mais, aí o verso 14, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição das mãos e do presbitério. Então, ele está falando sobre algo que Deus te deu. O que Deus quer fazer na igreja, Ele vai fazer. Você está disposto a deixar que Ele use o seu dom para a glória dEle? É esse o convite, é esta a chamada. Não seja negligente para o dom que você recebeu. Nós precisamos colocar tudo o que nós temos. E eu quero voltar a falar o que eu falei domingo, sobre os músicos. Um violão lá na esquina é um tremendo de um músico, um poeta, tocando, toca bonito. Mas o violão, a bateria, os instrumentos, as artes usadas para a glória do Senhor, são instrumentos de libertação. São instrumentos de proclamação do Evangelho. São instrumentos para a glória de Deus, para a glória do Senhor. A gente tem que pensar nisso. Então, dedique o seu dom. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Dedique isso ao Senhor. O verso 15 ele fala outra coisa. Medite estas coisas e dedique-se, de novo, dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Ele está falando de crescimento. É preciso crescer. Meus irmãos, como tem crente agindo como menino? Agir como menino é quando somos levados por nossas emoções. É bem fácil de perceber. Eu sou menino ou não sou? Você é levado por suas emoções, por seus sentimentos, as coisas que você faz, a maneira como você adora. Essas coisas dependem de como você está, do que isso vai te trazer, de como isso vai tratar o seu coração. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando nós estamos dispostos, disponíveis para o agir de Deus, para o querer de Deus, para a vontade do Senhor. Quando a gente está crescendo na vontade do Senhor. E em último lugar, o verso 16. Eu gostei muito desse verso, meditando nesse verso, isso tem sido um motivador para mim, né, falando da minha experiência. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Meus irmãos, cuide de você mesmo e da doutrina. Ele podia falar só da doutrina. Cuide da doutrina da igreja, cuide do ensino do povo de Deus, mas ele diz, cuide de você mesmo. O cuidado, a gente sabe que ele tem pelo menos 3 linhas, se não tiver mais. A primeira linha é a linha do corpo. Cuida do seu corpo. Faça exercício. Cuidado com a alimentação. Cuidado com os excessos. Cuidado do sono. E tudo isso. É bíblico isso. É cuidar do seu corpo. Em segundo lugar, é emocional. O emocional que se divide em pelo menos 2. Que é desde as questões emocionais quanto às questões biológicas que atingem o nosso emocional. São as questões de hormônio, de intestino, de tantas outras coisas que precisam ser tratadas por um médico para que o nosso emocional seja tratado. Então é importante, de repente precisar de um remédio, de repente precisar de um tratamento, mas faça, mas cuide. É isso que ele está falando. Cuide de você mesmo, né? Seja pelo esporte, seja cuidando do corpo, seja cuidando das suas emoções, nem que seja passar por um psiquiatra, se
preciso for. Mas, em terceiro lugar, cuide da sua espiritualidade. Cuida da sua espiritualidade. Meus irmãos amados em Cristo, não vamos negligenciar com a nossa espiritualidade. Sabe? É pensar no que nós estamos falando, pensar no que nós estamos fazendo, em como estamos vivendo. É muito importante nós pensarmos nas coisas que são prioridades ou não na nossa vida, se Deus é prioridade ou não. Cuidar, ter cuidado com a nossa espiritualidade, sabe? A maneira como você para meditar, para pensar, para refletir, acalmar, né? E às vezes pode ser que você consiga meditar fazendo outra coisa. Por exemplo, se eu vou pedalar, quando eu estou pedalando, é um tempo de meditação, assim, para mim, muito precioso, né? Às vezes quando eu estou treinando, né, eu ponho o fone de ouvido, às vezes até para não me distrair com os ruídos, porque tem muito barulho na academia. E aquilo lá é uma área, um momento de meditação. Então, não importa como, mas reencontre o dom de Deus na sua vida. A espiritualidade, a fé, a pureza, o amor, a exortação. Reencontre isso na sua vida. Por isso, cuide de você e da doutrina. É a palavra de Deus. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe o teu coração. Torna-te padrão dos fiéis. Meus irmãos, tem muito crente sendo envergonhado, muito crente vivendo o encantamento, né, palavras de encantamento, mas eu quero te chamar a ter maturidade, ser maduro, viver na fé, viver da fé e viver para a fé, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Antes de encerrar, hoje não estão chegando os comentários aqui, ou os irmãos não fizeram, ou minha internet está ruim. Mas eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, que teremos encontro de família no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Né? Então fique atento a isso, convide pessoas, convide amigos, parentes, mais pessoas para participarem, porque a gente tem ali um momento importante de comunhão, um momento importante de graça, um momento importante de viver o amor de Deus, né? Então isso é muito importante para nós, tá bem? E domingo que vem, seguindo nas comemorações do aniversário da igreja, nós teremos a presença do presbítero Marcelo, pregando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus, e teremos escola dominical depois. Então, que Deus assim nos abençoe. E na outra semana, dia 23, convocação da igreja para a Assembleia Ordinária e Extraordinária para a eleição de um diácono ou diaconisa. Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, alguma observação, pode colocar, pode me mandar, que a gente esclarece nas próximas semanas. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e receba agora a bênção do Senhor. Que Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão preciosa, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Fiquem com Deus até domingo, até sábado, até sexta-feira, na sexta de bênção, e até sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais. O Alexandre escreveu amém aí. O Alexandre, não caiu nada, deu tudo certo, viu? Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Fica com Deus.